Seja bem-vindo a mais uma edição da Escola de Formação Ministerial. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos. É sempre uma alegria, é sempre uma honra poder estar com você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Quero convidar você a, antes de começarmos a estudar o livro de Atos, a pegar a sua Bíblia, pegar papel, caneta e usarmos da melhor maneira possível os recursos que nós temos em mãos. A vantagem do recurso tecnológico é que você e eu podemos parar, podemos retroceder, podemos fazer anotações. Use esse recurso para melhor aprender. Quando eu mencionar sobre o texto bíblico, pegue a Bíblia, leia junto. Faça anotações. Os textos de referência, anote os textos. Volte no outro dia, reveja o vídeo. Tente se concentrar em assistir e presenciar, não de forma passiva, mas engajar-se no estudo da Bíblia conosco. Se você não pode, por alguma razão, nesse momento, se concentrar na leitura, no estudo, tente ouvir, tente ir captando o que está sendo falado e depois você volta e revê, assiste novamente. Eu sei que é muito tentador, mas talvez você esteja assistindo esse vídeo numa tela e numa outra tela você está usando seu celular, mexendo no Instagram, no WhatsApp, alguma coisa do gênero. Tente não fazer isso. Tente concentrar-se conosco para que a gente possa aprender e se desenvolver juntos. Porque é importante lembrar isso. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Não é o pastor, não é a igreja, não são os líderes. O papel da igreja, do pastor, dos líderes é fornecer a você recursos, oportunidades, de alguma maneira tornar a sua jornada de crescimento e de estudo mais fácil. Mas no fim das contas, é sua responsabilidade. Às vezes você conhece alguém que tem 5, 10, 15 anos de convertido e alguém com 1, 2, 3 anos de convertido. E você vai ver que essa pessoa com 1, 2, 3 anos de convertido tem muito mais conhecimento bíblico e vida com Deus do que essa pessoa que tem às vezes muito tempo de casa. Por que isso acontece? Entre outras razões, porque essa pessoa que tem 1, 2, 3 anos de vida com Deus, ela realmente está se dedicando, ela realmente está buscando aprender e se desenvolver. Enquanto às vezes essa pessoa que tem muito tempo tem desperdiçado suas oportunidades há muito tempo. Faça isso. Talvez você não consiga ver a diferença e o impacto de um estudo um pouco mais dedicado num ou dois textos que você vai estudar. Mas ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, isso fará toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Muito bem, vamos hoje estudar sobre o livro de Atos, um livro histórico no Novo Testamento. O livro de Atos é uma grande bênção de Deus para que nós possamos entender a beleza e a profundidade da Igreja de Jesus. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas, o mesmo autor do Evangelho. O livro de Atos é uma espécie de segundo volume do livro de Lucas. É o que o próprio autor vai dizer no livro de Atos, no capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 4. Se você tem uma Bíblia disponível, leia comigo, Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. E depois o texto continua, e ele vai mencionar em Atos 1:8, Jesus falando aos discípulos: Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samária e até os confins da terra. O livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas. Jesus morre pelos nossos pecados, ressuscita dentre os mortos e está vivo. E agora ele vai
ascender aos céus. Ele voltará. Mas enquanto não volta, ele deixa uma igreja que vai continuar nos passos dele, Jesus. Que vai seguir a ele. Que vai viver por ele. Que vai estabelecer na vida da igreja, na vida do mundo, diferença. Porque Jesus está vivo. E esse Jesus vivo age por meio da sua igreja ao longo da história. E é isso que o texto de Atos nos mostra. O livro de Atos, ele faz 30 anos, em média, de acordo com os estudiosos, o período a qual os fatos são relatados. O livro tem diferentes formas de ser classificado. Eu posso classificar, por exemplo, pelos apóstolos. Os 12 primeiros capítulos falam de Pedro e da igreja de Jerusalém e do trabalho da igreja de Jerusalém. Do capítulo 13 até o 28 de Atos, o foco é no apóstolo Paulo e nas ações de Paulo com o evangelho aos gentios. Mas uma forma de auxiliar o nosso estudo no livro de Atos é pensar nesse texto que é muito conhecido de nós, Atos 1:8. Quando Jesus fala que nós, e no caso, os integrantes do texto, seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, nós temos no livro essa divisão. Os 7 primeiros capítulos focam na igreja em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, o foco é da ação da igreja na Judeia, Samaria e em algumas outras cidades próximas. E a partir do capítulo 13, a igreja de Jesus ela vai seguindo e ampliando até os confins da terra. E ela termina, capítulo 28, na igreja chegando a Roma. E é sobre isso que a gente vai estudar nesses próximos minutos. O texto começa com um alerta de Jesus no capítulo 1, dizendo: fiquem aqui até que vocês recebam o Espírito Santo. E no capítulo 2, há a descida do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma das tradicionais festas dos judeus. Normalmente acontecia 50 dias depois da Páscoa. E diversos judeus de diversas partes do mundo se reuniam em Jerusalém para que eles pudessem celebrar esta festa. É nesse período que há o derramar do Espírito Santo. E o texto nos mostra, capítulo 2, que ao descer o Espírito Santo, o Evangelho de Jesus é pregado nas mais diferentes línguas, para que todos pudessem saber o que Jesus fez. E Pedro se mostra como um dos líderes da igreja. Ele faz um sermão, capítulo 2 de Atos, alertando aquelas pessoas de que Jesus era o Senhor, que Jesus foi morto pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e aqueles homens e aquelas mulheres deveriam tomar uma decisão por Jesus. Naquele dia, 3.000 pessoas recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e a igreja em Jerusalém começa de 120, como é relatado em Atos 1, para 3.000 pessoas. O texto prossegue e você vai notar que, assim como Jesus, no seu ministério na terra, a igreja de Jesus começa a atuar seguindo os mesmos passos dele. Então há o ensino de Jesus, capítulo 2, e há também a manifestação de milagres, a manifestação de ações sobrenaturais que Jesus fez no seu período na terra, que agora ele faz através dos crentes que estão com o Espírito Santo, honrando a Jesus. Então você tem no capítulo 3 de Atos, Pedro e João indo ao templo e um homem que pedia esmolas há mais de 40 anos, ele é milagrosamente, pelo nome de Cristo, ele é curado. E essa cura é feita para que todo o povo soubesse que há poder no nome de Jesus Cristo. Pedro faz a defesa e o capítulo 3 e 4 mostra o impacto que a igreja já tinha na comunidade local em Jerusalém. O amor, a comunhão, o cuidado, porque a igreja de Jesus ela avança. Só que quando a igreja de Jesus avança, os inimigos da igreja avançam também. E no livro de Atos a gente nota que existem 2 tipos de inimigos que a igreja precisa enfrentar. A igreja de Jesus, esse povo de Deus, tem inimigos externos e inimigos internos.
Os inimigos externos são aqueles que querem, de alguma maneira, impedir que a obra de Cristo avance. Se você observar no texto bíblico, se você tiver com sua Bíblia aberta, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, você vai notar que aquele grupo da sinagoga dos judeus quis ir contra Pedro e João. Você vai notar, inclusive, que as mesmas pessoas que crucificaram a Cristo foram as mesmas pessoas que foram contra Pedro, João e a igreja. Se você observar na sua Bíblia, o livro de Atos, no capítulo 3, ele vai mencionar figuras que você talvez se lembre do nome. Anás, Caifás. Essas pessoas interrogaram a Pedro e João. Capítulo 4 também vai mostrar que eles estiveram perante o Sinédrio. E essas pessoas exigiam que Pedro e João parassem de falar de Jesus. Daí vem aquele texto clássico que a gente conhece, Atos 4:12. Pedro vai dizer, olha, em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, que não o nome de Jesus. E não nós podemos deixar de falar do nome de Jesus, porque vocês estão dizendo que nós não devemos falar. Então a igreja de Jesus avança, mas os inimigos tentam deter. Inimigos externos. Os judeus, e depois a gente vai ver alguns gentios, judeus helenistas. Nós vamos ver isso ao longo do livro de Atos. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 12, capítulo 19, capítulo 18, capítulo 15. Inimigos externos à igreja. Mas existem também inimigos internos à igreja. Alguns desses inimigos são causados por uma visão errada. Pessoas que se deixam levar por influências de Satanás. Pessoas que se deixam levar pela aparência. Pessoas que se deixam levar por uma imagem. É o caso de Ananias e Safira, que quiseram de alguma maneira corromper o serviço de Deus com uma imagem pública. Quiseram mais aparecer, vender uma imagem religiosa do que efetivamente servir a Jesus. Há também problemas relacionados a preconceito, problemas relacionados à briga dentro da igreja. Capítulo 6 de Atos. Você tinha na distribuição de ofertas e de mantimentos, você tinha um grupo que estava sendo desprestigiado em relação ao outro. E todas essas coisas atrapalham a vida e a caminhada com Deus. Inimigos internos, inimigos que a igreja naquele tempo e nós hoje precisamos lidar. O inimigo da soberba, o inimigo do preconceito, o inimigo da desvalorização do outro, o inimigo das contendas. Todas essas coisas nos impedem de avançar com Cristo. E o texto vai seguindo, Atos vai seguindo e vai mostrando que apesar desses inimigos, a igreja avança. E o avançar da igreja muitas vezes nos faz ir a consequências que nós não desejamos. E aparece no capítulo 7 de Atos, o primeiro mártir. O primeiro cristão que é morto porque proclamou a Jesus. Estevão. Estevão é falsamente acusado e ele vai se defender e ele mostra que aqueles homens estavam negando a Deus, negando a Cristo ao longo de todas as suas vidas. Eles ficaram com muita raiva e apedrejaram a Estevão. E é muito interessante que o texto vai mostrar, capítulo 8, verso 1, havia um homem que consentia com tudo isso e que estava guardando as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. O nome dele, Saulo. Esse Saulo, ele começa junto com os demais judeus a perseguir os cristãos que estavam em Jerusalém. E o texto bíblico vai dizer, Atos capítulo 8, a partir do verso de número 2, que tirando os apóstolos, os demais irmãos foram perseguidos e tiveram que sair de Jerusalém. E aqui a gente entra na segunda fase. A igreja se desenvolveu em Jerusalém, mas agora ela passa a se desenvolver na Judeia e na Samaria. E o capítulo 8 vai mostrar samaritanos sendo salvos por Cristo e recebendo o Espírito Santo. Se você tem um conhecimento da Bíblia, sabe que os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus
desprezavam os samaritanos. Achavam eles um povo de segunda categoria. Mas o Evangelho é para todas as pessoas que creem e recebem Cristo como Senhor e Salvador. Por essa razão, o Evangelho chega a esses lugares, chega à Judéia. Também no capítulo 8 há o caso de um homem, um eunuco etíope, que recebe a mensagem de salvação e leva essa mensagem de salvação para o seu povo. Porque em Cristo não há diferenças. Em Cristo todos podem ser salvos. Inclusive aqueles que não eram judeus. Inclusive aqueles que não faziam parte da cultura. Todos podem receber a salvação. E esse é algo que fica muito claro ao longo de todo o livro de Atos. Termina o capítulo 8, entra o capítulo 9 e nós temos a conversão de Saulo. Saulo era um homem, um judeu, zeloso da sua fé, um homem religioso, que estava perseguindo os cristãos. E ele vai para Damasco, na Síria, para continuar essa tarefa de perseguir, de matar, de destruir os cristãos. Mas no meio do caminho, Deus intervém. Uma grande luz, uma voz é dada a Paulo. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele fica cego, momentaneamente, e um outro servo de Deus, Ananias, é chamado para ajudar agora o irmão Saulo. Esse é o poder de Deus na vida das pessoas. O perseguidor se torna perseguido, aquele que ameaçava é aquele que agora se torna instrumento de Deus para a transformação de vidas. E o texto vai continuar. O texto vai continuar falando de Pedro agora. Pedro que faz um trabalho de cura, um trabalho de transformação de vidas. E Deus faz com que Pedro evangelize um homem gentio. Algo que era inconcebível para aquele povo. O nome desse gentio, Cornélio, Atos capítulo 10. Cornélio era o que nós poderíamos dizer uma boa pessoa. Uma pessoa religiosa. Uma pessoa de ótimo comportamento. Uma pessoa que fazia o bem. Uma pessoa que nós gostaríamos muito que fosse nosso parente, nosso vizinho, nosso amigo. Só tinha um detalhe. Cornélio não era salvo por Jesus. Esse texto é muito poderoso para nos mostrar que boas pessoas precisam de salvação. Elas são ótimas. Elas são pessoas exemplo. Mas elas precisam ser salvas por Jesus. E esse o texto nos mostra. Pedro vai à cidade de Cesareia, fala com Cornélio, e Cornélio e sua família recebem a Cristo como Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo, são irmãos e irmãs em Cristo. É curioso que Pedro vai ter que se explicar para a igreja de Jerusalém. Capítulo 11. Por que você foi evangelizar a Cornélio? E Pedro vai dizer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós devemos pregar para todas as pessoas. Porque Deus oferece salvação a todo aquele que crê em Cristo. E era isso que estava apresentando-se no livro de Atos. A salvação não era apenas para as pessoas em Jerusalém. Ela era para a Judéia, para Samaria, e ela vai se expandindo ao mundo. Surge um novo centro de igreja e de desenvolvimento da fé. Antioquia, na Síria. Dali, Barnabé e Paulo, nome romano de Saulo, são enviados para servirem a igreja, abençoarem a igreja. E no capítulo 13, o Espírito Santo chama Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, para que eles façam viagens missionárias, para que eles expandam a mensagem de Cristo para outras nações ao redor da Ásia e da Europa. E é no texto de Atos, a partir do capítulo de número 13, que nós temos as viagens missionárias. Antes, a gente tem o capítulo 12 de Atos, que mostra Pedro sendo preso, sendo perseguido, a igreja em Jerusalém sendo perseguida, porque em meio ao crescimento, em meio ao desenvolvimento do Evangelho, há lutas, há lágrimas, há sofrimentos,
a dores. E nós temos o capítulo 13. Capítulo 13 e 14, nós temos a primeira viagem missionária, onde Paulo, junto com Barnabé, vão a Galácia, Icônio, Listra, Derbe. E no capítulo 15 há um importante concílio, uma importante reunião. Porque o que estava acontecendo? Gentios estavam sendo salvos. Pessoas que nunca tinham tido uma experiência religiosa, pessoas que nunca tinham um background de uma igreja, de uma religião, estavam sendo convertidas a Jesus. E essas pessoas tinham uma cultura diferente. Ora, como é que a gente concilia isso? É possível? E o Atos 15 nos mostra que a fé em Jesus não tem a ver com como eu me visto ou que tipo de cultura eu tenho, mas tem a ver com se eu realmente deposito a minha fé e a minha esperança no Cristo ressurreto. E essa é uma boa notícia para a igreja, porque por causa disso, não há lugar que o Evangelho de Jesus não possa ir. Toda cultura, todo povo, toda nação pode receber Cristo como Senhor e Salvador e pode ser transformado por Cristo nas suas vidas. O texto prossegue, capítulo 16, 17 e 18, falam da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo vai para a Macedônia, vai para Filipos, vai para Tessalônica, capítulo 17, vai para Atenas, pregando o Evangelho, recebendo sempre uma determinada característica. Determinadas pessoas creem, determinadas pessoas rejeitam. As que rejeitam, muitas vezes rejeitam e deixam para lá, outras rejeitam e perseguem. Assim é a igreja de Jesus, desde aquele tempo até agora. A gente que vai ouvir a mensagem do Evangelho e vai receber a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A gente que vai ouvir e vai ficar indiferente. E a gente que vai perseguir. Mas a igreja avança. Paulo então entra, capítulo 18, na cidade de Corinto, na região da Acaia. Ele serve aquela igreja. E isso os anos vão correndo. Depois nós temos a terceira viagem missionária, capítulo 19 e 20. Final do capítulo 18, 19 e 20. Quando Paulo chega a Éfeso. E ele proclama o Evangelho junto com aquele povo. Uma cidade contemporânea. Uma cidade idólatra. Uma cidade cheia dos mais diversos problemas. Mas há um avivamento naquela cidade, porque onde o Espírito de Deus chega, onde a igreja de Deus chega, cheia do poder do Espírito Santo, as coisas mudam. A idolatria reduz naquela cidade. Pessoas que antes estavam ligadas e dominadas ao ocultismo e práticas completamente erradas, recebem Cristo e são salvas. Há perseguição, há agitação, há pessoas contrárias, mas o reino segue. E aí nós temos o capítulo 20 de Atos. Paulo vai a Jerusalém. Ele recolhe uma oferta para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando por momentos muito complicados. No capítulo 11 havia uma profecia que dizia que haveria fome na terra. Essa profecia se cumpre e a igreja de Jerusalém sofre bastante. E Paulo recolhe donativos e desenvolve o desejo de ir a Jerusalém. Depois ele iria para Roma. Só que em Atos 20, ele, ao chegar em Jerusalém, Atos 20 e 21, ele tem a consciência de que ele seria perseguido, que ele seria rejeitado. E por causa disso, ele se prepara, discursa, mas vai. Porque essa é uma jornada e um desafio das nossas vidas. Tem coisas nas nossas vidas que nós não queremos fazer ou devemos fazer e sabemos que passaremos por momentos de dificuldade. Paulo sabia que isso aconteceria, mas ele foi em frente. E aí nós temos o capítulo de número 21, 22 e 23, onde o apóstolo Paulo ele recebe ameaças de morte do Sinédrio e há uma série de eventos e situações que levam ele a ficarem preso junto ao povo de Roma. Paulo era um cidadão romano. Os capítulos 24, 25 e 26 de Atos mostram que ele teve que fazer a sua defesa, porque ele apelou a Roma. Porque se ele não fizesse isso, ele poderia ser morto pelos judeus.
E enquanto ele faz isso, ele recebe o cuidado de Deus, ele recebe o encorajamento do Senhor e passa por isso, dando testemunho da sua vida e proclamando a lugares onde ele talvez nunca fosse, proclamando o Cristo ressurreto. Só que ele agora precisa ir para Roma, porque ele agora é um cidadão romano que precisa apelar a César para lá ser julgado. O capítulo 27, nos mostra a jornada de Paulo até chegar a Roma. No capítulo 27 há um grande naufrágio, um grande terremoto. E esse grande naufrágio, esse grande terremoto, faz com que o navio onde ele está passe por momentos difíceis, momentos de sofrimento. Mas Paulo mantém-se firme. Eles chegam, capítulo 28, à cidade de Malta. Eles são bem recebidos, mas há uma situação diferente ali. Uma víbora morde a Paulo e Deus mostra o seu poder fazendo com que Paulo mantenha-se vivo. Por quê? Porque Cristo tinha falado com ele que haveria a necessidade de que ele fosse testemunhar em Roma. Paulo sai de Malta, eles chegam a Roma, ele é chamado, ele fala do Cristo, pessoas aceitam, pessoas rejeitam, mas ele passa ali, na cidade de Roma, seus últimos 2-3 anos, pregando o Evangelho. E o texto vai dizer, curiosamente, no final do texto, Atos 28:31, ele vai dizer que Paulo passa tudo isso sem impedimento algum. Como assim sem impedimento algum, se ele está preso? É porque na igreja de Jesus, mesmo preso, nós temos liberdade. Como é que a gente pode aplicar o livro de Atos nas nossas vidas? Que lições, que verdades o livro de Atos nos mostra que podem nos ajudar hoje a viver de uma forma digna do Evangelho? A primeira verdade é: Jesus está vivo e Jesus continua atuando na sua igreja. Jesus está vivo e Jesus continua atuando na sua igreja. O texto de Atos nos mostra que tudo o que foi feito para aqueles homens e mulheres imperfeitos, com suas lutas, com suas lágrimas, com sangue derramado, foram feitos porque Jesus está vivo. Se Jesus não estivesse vivo, nada do que eles fizeram teria valido a pena. Porque Jesus está vivo, há esperança para você e para mim. Porque Jesus está vivo, a igreja de Jesus está viva. Pelo poder de Deus, na força do Espírito Santo. Essa é a primeira verdade, a primeira aplicação que precisamos ter. Uma segunda aplicação, de ordem prática, mas também de ordem acadêmica, tem a ver com o fato de que o livro de Atos nos mostra e nos ajuda a melhor entendermos os livros do Novo Testamento. Porque o livro de Atos, ele faz uma ponte entre os evangelhos, que falam da vida de Jesus, a biografia de Cristo, e as cartas que foram endereçadas às igrejas. Então, uma ótima maneira de você estudar a Bíblia é tendo o livro de Atos como uma referência que lhe ajuda a estudar os demais textos. No livro de Atos, nós temos personagens bíblicos que eventualmente são citados nas cartas. João Marcos, o próprio Lucas, Timóteo, Tito, Áquila e Priscila, Apolo, Barnabé. Vários são os nomes de pessoas que também são mencionadas nas cartas. Quando Paulo vai às viagens missionárias, ele planta igrejas, deixa uma liderança e depois ele escreve cartas para essas igrejas para saber como elas estão, dando orientações, dando apoio, dando encorajamento. Muitas dessas cartas que nós temos nas Escrituras, elas estão ali porque houve a viagem missionária e o texto de Atos nos ajuda a ver isso. Atos 16, por exemplo, fala da história de Filipos, da cidade de Filipos, onde nós temos a igreja aos filipenses. Atos 17
Paulo vai a Tessalônica e nós temos as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele vai àquela região de Éfeso e temos o livro de Paulo aos Efésios. Temos as cartas de Paulo aos Coríntios, porque ele esteve lá. A carta aos Romanos, Paulo nunca esteve na igreja de Roma, mas ele avisa, olha, as ofertas, eu gostaria que vocês nos fizessem ofertas para que nós pudéssemos levar aos judeus. Isso está sendo relatado em Atos capítulo de número 20, essa ida dele para fazer essas doações. Então o livro de Atos nos ajuda a fazer essa ponte das cartas e nos ter um entendimento maior, sempre tendo isso como base. Tudo isso ocorreu porque Jesus está vivo, porque Jesus é Senhor. Uma segunda aplicação que o texto nos mostra é que o livro de Atos faz nos ver que todas as pessoas podem receber a Cristo como Senhor e Salvador. A mensagem do Evangelho, ela não é apenas para um grupo. Ela é para todo aquele que crê. Mas o texto também nos mostra que nem todos irão crer na mensagem de salvação. Mas o nosso papel é pregar essa palavra. Alguns rejeitarão, outros perseguirão, mas alguns receberão a Cristo como Senhor e Salvador. Independente de sua cultura, independente de como sejam, independente de onde estejam. Porque a palavra de Cristo, a igreja de Jesus, segue por causa de Jesus, o ressurreto. Uma quarta lição que o texto nos mostra é que igrejas são imperfeitas, mas nelas há o Espírito Santo. Se você observar com calma e detalhadamente, você vai ver que não há perfeição nas igrejas. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 15, capítulo 12 vão mostrar que várias vezes os crentes tiveram comportamentos não perfeitos. Líderes maduros tiveram momentos de discussão. Atos 15 mostra isso. Há momentos onde os cristãos oraram, mas não criam no poder da oração. Atos capítulo 12. Há pessoas que se travestem de cristãs e querem viver uma vida religiosa para se exibir. Atos capítulo 5. Há momentos de preconceito e situações complicadas, partidarismos, polarizações dentro de uma igreja. Isso é condenado. Atos capítulo 6. Mas apesar disso tudo, dessas pessoas imperfeitas que eles eram e que nós somos, Jesus nos usa e nos chama a agir. Essa é uma outra aplicação do livro de Atos. Todos os cristãos são chamados a serem testemunhas de Cristo, onde quer que estejam. É natural que quando a gente olha para o livro de Atos, a gente foque na pessoa do apóstolo Pedro e na pessoa do apóstolo Paulo. Mas nós temos diversos irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, que serviram a Deus. Serviram a Deus em meio às suas lutas, em meio às suas dores, em meio aos seus sofrimentos, em meio às perseguições, e mantiveram-se fiéis a Cristo. Nós somos chamados a fazer o mesmo. Nomes como Ágabo, Barnabé, Áquila, Priscila, Timóteo, Tiago, Rode, Apolo, nomes mais ou menos conhecidos, mostram que no reino de Deus, na igreja de Cristo, todos são chamados a servir a Deus. Todos são chamados a serem testemunhas de Cristo. Todos nós, sem exceção, temos uma responsabilidade com Deus de, uma vez salvos por Ele, espalhar a mensagem do Evangelho e viver de acordo com aquilo que Deus deseja a nós. Na força do Espírito Santo, pelo poder de Deus, servindo a Cristo. Uma lição que o texto nos mostra é que Deus é soberano e Ele é Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. A igreja não teve momentos fáceis. Ela passou por perseguições internas, dores internas, dores externas, perseguições externas, lutas, sofrimentos pessoais, mas ela permaneceu firme. Deus foi conduzindo a história
de tal forma que a sua palavra, a sua igreja, a verdade do Evangelho segue firme. Talvez você hoje esteja num momento onde as coisas estão bem complicadas para você e para a sua família. Onde as coisas parecem sem solução. Deus é soberano sobre todas essas coisas. Ele está conduzindo você, ainda que nesse momento as coisas sejam bem difíceis, bem duras, bem complicadas. Porque Ele é Senhor e Ele cuida de sua igreja. Deus deseja que sejamos santos. Deus deseja que sejamos úteis nele. Isso não necessariamente nos levará a todos os momentos de felicidade. Mas Deus sabe disso. E Deus, em meio a todas as dores e lutas e situações que você talvez possa estar enfrentando, Ele tem conduzido você de forma soberana, de forma cuidadosa, de forma amorosa. Ainda que às vezes esse amor e essa misericórdia de Deus aparente estar disfarçada entre negras nuvens. Mas é isso mesmo. Por detrás das negras nuvens brilha o amor de Deus. O livro de Atos nos ensina que nós não estamos sozinhos. O livro de Atos nos ensina que nós, como igreja, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, temos momentos que talvez desanimemos, momentos complicados, momentos difíceis, mas a igreja segue e você segue com Jesus. O Senhor está com você, o Senhor está com sua família. A pergunta que você precisa fazer é: você está com o Senhor? Você e a sua família servem a Cristo? Hoje, pelo livro de Atos, nós somos chamados a continuar perseverando. Assim como os nossos irmãos e irmãs em Cristo. A continuar servindo, a continuar pregando, a continuar sendo testemunha da bondade e do amor de Deus nas nossas vidas. Hoje, eu e você somos chamados a ir em frente, sabendo que o Evangelho de Deus segue, sem impedimento algum. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus revigore sua fé, que você receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não recebeu ao Senhor como Senhor e Salvador. E que em meio ao turbilhão que talvez você esteja vivendo, não se esqueça, Jesus está vivo. E porque Jesus está vivo, a igreja de Jesus está viva. Porque Jesus está vivo, há esperança. Porque Jesus está vivo, há controle, há soberania, há cuidado. O Senhor está com você, o Senhor está com cada um de nós. Quero convidar você a orar e encerrarmos o vídeo de hoje. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo livro de Atos. Que o Senhor possa completar aquilo que foi falado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor abençoe a vida de cada uma e que nós possamos confiar no Senhor e viver mais próximos do Senhor para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração pelo nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e sua família. Tenha uma ótima semana e use bem esse vídeo. Estude, faça suas anotações, tire suas dúvidas, que você possa crescer e se desenvolver para a glória de Deus e para o seu crescimento.